Estou estagnado no meu ministério. Como posso sair disso? Esse é o tema que nós vamos tratar neste vídeo do nosso série sobre o ministro da palavra. É bom enfatizar, a princípio, a importância, não, a necessidade de crescimento espiritual. É possível um pastor ou ministro estagnar no seu ministério. Então devemos pensar como podemos promover o nosso próprio crescimento em nosso ministério. Os principais meios são aqueles que você já sabe, os meios da graça, a leitura da palavra, os sacramentos, a oração. É importante o pastor nunca deixar essas disciplinas cristãs que ele aplica a todos os demais membros, nunca deveria aplicar aos outros e não praticar por si mesmo. Pensando a leitura da palavra. Às vezes os pastores negligenciam a sua própria leitura devocional porque eles já trabalham com a palavra. Então eles usam o tempo na preparação do sermão, que envolve, sim, muita meditação na palavra, e já contam isso como o seu momento devocional. O problema com isso é que você prepara o seu sermão com vistas à congregação. Não que não aplica a você, obviamente, como diz a ditada, né? Eu não escrevo a carta, eu só entrego e chega na minha casa primeiro. Essa é a vida do pastor. Porém, você, na sua meditação da palavra, você está ainda visando a aplicação à congregação. É diferente de você ler a palavra somente para a sua própria edificação. Outra questão, se você vai depender do seu trabalho na palavra para servir como seu devocional, você vai ler a Bíblia uma vez na sua vida, porque você nunca vai pregar toda a Bíblia mais do que uma vez na sua vida. É impossível. Então, é necessário o pastor estar engajado na palavra de forma separada de seu trabalho na preparação de sermões. Ele deveria praticar também o devocional com sua família, caso ele esteja casado, que tenha filhos, deveria também ler a Bíblia, explicar a Bíblia com a sua família, também cantar salmos, hinos e cânticos espirituais com sua família, orar junto com a sua família. Então não pode e não deve negligenciar as disciplinas cristãs básicas. Acontece que os ministros estagnam no seu ministério porque eles negligenciam as coisas mais básicas que nenhum cristão deveria negligenciar. Não esqueça também de orar com a sua esposa. Isso é uma ferramenta muito importante para seu crescimento espiritual, além da proteção do seu casamento. O casal que ora permanece. Eu não sei como se traduz em português essa ditada. Diz em inglês, the couple that prays stays. Permanece. Não deixa de escutar também sermões de outros pastores. Outra dica para seu crescimento. Os membros da sua igreja têm um benefício de ouvir a pregação. E nós entendemos que isso é uma ferramenta muito importante para seu crescimento espiritual. Você tem o benefício de preparar o sermão e você aprende muito da Bíblia fazendo isso, mas aproveite para ficar escutando outros sermões de outros pastores com outra perspectiva ou em outras partes da Bíblia que você não está pregando. Eu tenho sempre o hábito de ficar escutando 1 ou 2 sermões toda semana de outros pastores. Isso beneficia até sua própria pregação, além do seu crescimento espiritual. Nós crescemos também na companhia dos nossos irmãos. A nossa esposa, os nossos presbíteros, os nossos colegas pastores, até os membros da igreja. Não é somente nós que ministramos aos membros da igreja, às ovelhas, mas eles também, conforme os dons que cada um deles recebeu, também ministra a nós. Nós crescemos juntos. Penso no que Paulo diz, para que toda a igreja cresce, cada vínculo, cada junta cresce juntamente para a maturidade. É importante ter pessoas de confiança com quem você pode falar assim. Pessoas que vão exortar, vão admoestar, assim que você cresce, sendo desafiado, tendo pessoas honestas que não vão bajular, que vão falar a verdade que você precisa ouvir. Busca
pessoas sábias. Busque urgentemente pessoas sábias. É uma prática, eu conheço em alguns pastores, eles têm algum irmão sábio, seja talvez um presbítero, alguém bem experiente, ou às vezes um pastor aposentado na sua igreja. Eles buscam, eles têm a prática de almoçar ou tomar um cafezinho de manhã uma vez por semana ou uma vez por mês e pagam aquele almoço, pagam aquele café fielmente porque eles valorizam a contribuição, a sabedoria deste outro irmão. Então nós crescemos na companhia dos nossos irmãos. Nós crescemos também no fogo das provações. As provações que nós passamos são instrumento de Deus para promover o nosso crescimento. Você, como pastor, vai ser provado e isto faz bem para você. Isso promove seu amadurecimento. Às vezes as provações são justamente consequências das nossas próprias falhas, dos nossos próprios pecados. E assim crescemos. Quando apanhamos por causa dos nossos próprios pecados, nós crescemos nesses momentos para amadurecimento. Nós crucificamos a velha natureza em nós. Provações têm um impacto sobre nós, tem um impacto também sobre a nossa família. Nesse caso, é importante você ser transparente com sua família, que você, pastor, vai passar por grandes provações e sua família vai perceber isso. Então, o pastor tem que ser sábio, ele não pode expor tudo que ele está passando porque existem detalhes que são privados, que ele não pode passar para a sua família. Mas ele deve ser honesto com a família, que ele está passando por dificuldades, que ele precisa de suas orações. Ele também deve reconhecer seus próprios limites. Se você está passando por grandes tribulações na sua igreja, reconheça que você é um ser humano, você tem seus limites, você não vai suportar tudo sozinho. Então, reconheça quando você está no seu limite e quando você precisa buscar ajuda dos seus irmãos. E não deixe de fazer isso, busque ajuda. Os seus presbíteros, os membros da igreja vão ser muito dispostos a atender o ministro que está passando por dificuldades. Às vezes o ministro sofre pensando por que ninguém percebe a dificuldade que estou passando. Lembre-se, seus membros também passam por muitas dificuldades. Talvez você queira que eles percebem e atendem logo. Às vezes não acontece. Às vezes você precisa se expor, abrir seu coração, falar da dificuldade que você está passando. E assim você vai ver a reação de amor da parte dos presbíteros, da parte dos irmãos. Crescimento no ministério também acontece por meio do instrumento de bons livros. O pastor não termina sua aprendizagem no seminário. Quando termina o seminário, ele continua estudando, continua aprendendo. Então é importante você criar o tempo necessário para continuar mantendo um hábito constante de boa leitura. Leitura de bons livros, livros teológicos, livros sobre ministério, livros sobre a vida cristã, além de outros livros que são edificantes. Também tem podcasts, tem canais de YouTube que sejam edificantes, só tenha cuidado para não interromper o seu trabalho diário. Tem também a necessidade não somente de crescimento espiritual, mas crescimento nos seus dons, na sua prática do ministério. A maioria dos pastores, quando olham para os seus primeiros sermões, os sermões que eles escreveram no seminário, ou talvez logo saindo do seminário, a maioria dos pastores tem um pouco de vergonha olhando esses primeiros sermões. Não pregariam do mesmo jeito. Isso é bom. Isso reflete crescimento, amadurecimento em sabedoria, em maturidade. Algumas coisas que podem estimular este tipo de crescimento em nossos dons, em nosso ministério. Eu já falei, livros sobre o trabalho pastoral, livros sobre pregação, livros homiléticos. Você poderia, como pastor, também de vez em quando fazer um curso de homilética. É um curso que vai afiar seus dons. Tem também a oportunidade de, como falei, escutar outros sermões. E isto promove o crescimento
em sua própria pregação. Você vê dons que outros pastores têm que você não tem. E você pode, assim, crescer nesses dons. Uma ferramenta muito importante para o seu crescimento na sua pregação é a avaliação regular do sermão pelo conselho da sua igreja. Isto é uma boa prática que toda igreja deve exercer. Existe uma frequência ideal para isso. Eu vejo algumas igrejas praticam isso todo mês, a avaliação do sermão. Acho isso muito frequente. Vai acabar que os presbíteros não vão se preparar bem, porque é algo tão constante que eles vão naturalmente negligenciar, porque vão comentar sobre aquilo que estão observando só nas últimas semanas. Isso não é tão edificante para o pastor, porque ele tem semanas fracas. A melhor frequência seria 3 vezes por ano, talvez 4 vezes por ano, talvez menos ainda, 2 vezes por ano. E a ideia desse momento, que seja um momento na pauta da reunião do conselho, é que os presbíteros podem dar um feedback sobre o longo prazo, sobre o desenvolvimento dos dons no longo prazo. Como deveria ser feito? Eu quero falar um pouco sobre a prática disso. Os presbíteros, primeiramente, deveriam se preparar. O moderador do conselho deveria avisar os demais presbíteros, vai ter um momento de avaliação de sermão. Cheguem preparados com seus comentários por escrito. Por escrito. Você chegue assim preparado. Se não tem nada por escrito, você vai ficar calado. Os presbíteros devem se preparar bem para este momento. Se você realmente quer promover o crescimento do seu pastor, se prepare para este momento. Os comentários, neste momento, idealmente deveriam ser dirigidos ao moderador, não ao pastor. No caso, ele não sendo o moderador, pelo menos naquele momento da reunião. Isto ajuda para tirar um pouco o peso pessoal. Presbíteros vão falar sobre aquilo que eles estão observando ou os membros da igreja estão falando a eles. Durante suas visitas domiciliares, eles vão repassar isso, filtrando, logicamente, para pegar aquilo que é bom, aquilo que é observado e seja realmente uma boa observação dos membros. Vão passar para o pastor, mas passar para o moderador, para que o pastor possa só estar ouvindo. O feedback, obviamente, deveria ser construtivo, deveria promover o crescimento do pastor. Não é para bater na cabeça do pastor que você não gosta, né? De castigá-lo por mau trabalho. Deve ser construtivo. Uma boa prática é que seja uma rodada só. Uma rodada só com os comentários que já foram preparados de antemão. Vejo também que é uma boa prática não comentar sobre o último sermão, o sermão do domingo passado, porque isso é preguiçoso da parte dos presbíteros. Eles nem se prepararam bem, pensando sobre o longo prazo, os últimos meses, e apenas tem comentários sobre o último domingo, a última pregação. Eu acho uma boa prática do moderador dizer: eu não quero saber do último domingo, mas eu quero saber do longo prazo. É recomendado neste momento que o pastor se mantenha em silêncio, que anote os comentários que os presbíteros estão dizendo, que medite sobre esses comentários, especialmente aqueles que se repetem. Se vários presbíteros estão dizendo a mesma coisa, certamente há razão. E você, como pastor, deveria notar isso humildemente e levar para casa. Em geral, o pastor não deveria responder. Talvez ele pode querer esclarecer alguma coisa, pedir para explicar algo melhor, para ele levar para casa e meditar melhor. O secretário também deveria resumir estes comentários na ata do conselho, para ficar registrado, pelo menos os comentários principais. Aqui foi o feedback dado ao pastor. Isso assim mantém um registro do que foi relatado. Se o pastor despreza o conselho, isso vai ficar evidente, porque todas as avaliações do sermão, seja 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, 4 vezes por ano, se fica sempre repetindo a mesma coisa, isso dá evidência que o pastor não está ouvindo. E assim isso deve ser levado na visita dos presbíteros para o pastor, que existem certos comentários que ele continua recebendo e que eles percebem que ele não está ouvindo. E isso também é uma bênção para o pastor. Ele vê
ao longo prazo que os comentários estão sendo realmente implementados. Ele beneficia desse feedback construtivo. Finalmente, nós devemos pensar sobre os hábitos do pastor e a organização do pastor. Nisso também deve haver um crescimento ao longo do tempo. Se tiver desorganização, se você, pastor, olha para a sua vida e você diz, realmente, eu sou muito desorganizado. Organize-se, isso é importante. Planeje a sua semana. No início da semana, por exemplo, na segunda-feira, primeira coisa você vai fazer na sua semana, você vai organizar o seu tempo. Você tem os 5 dias da semana que você vai trabalhar no seu ministério. Como que você vai se organizar? Você tem visitas pastorais que você quer realizar. Agende, marque, aproveite esse momento no início da sua semana para organizar seu tempo. Isso vai ser uma bênção para seu ministério. Os membros vão sentir o impacto de tal organização. Isso multiplica, literalmente multiplica o fruto do seu ministério. Bom planejamento também tira estresse. Se você tem aquele sentimento de eu tenho tantas coisas pesando nos meus ombros, que eu nem consigo saber onde eu posso focar, onde eu devo focar primeiramente. Coloque tudo em papel, coloque tudo na sua frente. E já no ato de colocar na sua frente, de colocar em papel, isso já tira estresse, já reduz o estresse. Você pode ver tudo na sua frente e você diz, é aquilo que eu devo focar. Isso que eu posso de forma realista atingir nessa semana. E você pode perceber, tem outras coisas aqui que não tenho tempo essa semana. Então vou agendar para a semana que vem. Ou se é uma coisa de longo prazo, talvez eu vou agendar uma semana para me dedicar a isso daqui a algumas semanas ou no mês que vem. Algum trabalho para uma comissão do concílio. Talvez que você tenha uma responsabilidade, mas não tem tempo agora ou nessa semana. Você pode agendar. Você pode até comunicar para seu conselho. Olha, eu tenho esses trabalhos pesando sobre mim. Por favor, me ajude. Organize uma troca de púlpito ou uma folga para que eu possa ter uma semana sem preparar sermão para me dedicar a esses trabalhos. Bom planejamento também tira aquilo que se chama a tirania do urgente. Às vezes acontece que nós temos tantas tarefas urgentes que não chegamos às tarefas importantes. Tem coisas importantes no seu ministério que não são urgentes, mas você não deveria negligenciar. Bom planejamento faz que você pode agendar aquelas coisas que são importantes, mesmo que não sejam urgentes. Também se você percebe que não está realizando visitas suficientes. Isto é algo que você deveria tratar. E você trata isso se organizando. Determine quantas visitas eu quero realizar. Quantas visitas eu deveria realizar por cada semana? Sendo realista, você talvez queira realizar 10 visitas toda semana. Seja realista, isso não vai ser possível com todos os outros deveres que você tem. Pelo menos provavelmente. Tem um exemplo de Richard Baxter, no seu livro O Pastor Aprovado, o título original sendo O Pastor Reformado. Nesse livro ele fala do seu próprio ministério e ele foi excepcional. Ele realizou muitas visitas. Mas seja realista. Coloque isso então na sua rotina. Se você disser, eu vou realizar 2 visitas pastorais toda semana, então coloca isso na sua agenda, na sua rotina. Tipo, segunda-feira, você está organizando sua semana. Aproveite para marcar as visitas que você quer realizar. Assim você vai conseguir fazer 2 visitas pastorais toda semana. Isso vai fazer parte da sua rotina. E os membros vão sentir a bênção disso. Eles vão sentir que o pastor é atencioso, ele visita. Os idosos não passam muito tempo sem receber uma visita do pastor, ou os solitários, ou os enfermos. Nós falamos no vídeo anterior sobre autoavaliação e eu quero só relembrar alguns desses pontos. De vez em quando é bom parar para você avaliar tudo isso. Avaliar sua rotina, eficácia no seu ministério, sua pregação, sua catequese, suas visitas pastorais,
simplesmente parar para avaliar tudo. Aproveite especialmente em suas férias, o pastor deve ter férias também. Aproveite esse momento para pensar. Separa 1 dia, 2 dias, 3 dias para você caminhar trilhas, você sentar na praia, simplesmente refletindo sobre o seu ministério. Você está fazendo tudo o que deveria estar fazendo. Você está sendo frutífero. Sua família está recebendo a atenção que ela deveria receber. O ministro que não presta atenção aos seus hábitos pode, ao longo do tempo, negligenciar sua família ou sua saúde física. Será que está recebendo a atenção que merece? E nesses momentos de autoavaliação, talvez junto com um papel, uma caneta, registrando isso, pensando sobre isso, orando sobre isso, que você percebe onde você pode crescer no seu ministério para que você não precise dizer: eu estou estagnado, o que é que eu posso fazer? Não, se organize, se planeje, se consulte e assim cresça no seu ministério.